à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Diga graças a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Se você puder, fique com a Bíblia aberta. Nós vamos estar passando por alguns capítulos de Gênesis em nome de Jesus. Irmãos, como o tema ou o versículo base áurea desse trabalho que estamos realizando, ele está em Gênesis 26, 12, que fala sobre Isaac. Iremos estar falando um pouco sobre alguma trajetória aqui que aconteceu, e eu quero colocar o título desta mensagem nesta noite: fazendo parte das promessas de Deus. Repita comigo: fazendo parte das promessas de Deus. Quem quer fazer parte? Amém. Amém? Amados, só existem duas formas de nós fazermos parte de algo que Deus colocou no meu coração e eu leio em casa. A Bíblia é muito grande, ela é muito extensa, é um livro grosso, né? Para quem quer ler a Bíblia, a pessoa tem que se dedicar. Temos alguns jovens aqui que estão nesse objetivo de conseguir ler a Bíblia toda. Que Deus os abençoe, pois não é fácil chegar até o final dela, ler toda ela. E de Gênesis a Apocalipse a gente encontra muita coisa que Deus fala no nosso coração. Mas quando eu passei por essa passagem aqui, Deus me segurou nela para que pudesse aqui Deus falar comigo e também tentar aqui passar para vocês o que Deus falou no meu coração. Irmãos, eu quero deixar aqui uma situação para todos nós, que é o seguinte: Deus, ele tem sempre algo para realizar, e aquilo que Deus tem para realizar, ele sempre vai usar alguém para fazer esta obra. Amém? Em Gênesis 12 aqui é falado sobre o chamado de Abraão. Abrão, na época, ele estava ali na terra de Harã, ali, ele com a sua família, com a sua parentela, e Deus o escolhe entre os demais parentes dele e o chama, pede para que ele se retire, para que ele se ausente do meio dos seus parentes, da sua família, e que ele pudesse ir para uma terra que o Senhor iria mostrar para ele, uma terra que Deus iria entregar para ele. Por que Deus faz essa separação primeiramente ali de Abraão? Porque a família dele, o convívio dele ali onde ele estava, era um convívio onde aquela família, ela servia a deuses de barro, a imagens de esculturas, aonde ali não havia vida, aonde ali não havia sentimento, não havia nada, e eles se prostravam diante dessas imagens. Mas Abraão, de alguma forma, de algum motivo, chama a atenção de Deus, e Deus quer que ele se separe da sua família, e assim, ouvindo a voz de Deus, no capítulo 12, ele se separa ali da sua família, sai com ele apenas ali a sua esposa, Sarai, e também o seu sobrinho Ló, juntamente com os seus servos, os seus animais, e eles saem. Para onde? Não sabia, mas foi segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus ordenara a Abrão. Abrão sai com 75 anos ali para aquela jornada, aonde Deus iria fazer grandes coisas na vida de Abrão. Chega um certo momento ainda no capítulo 12, versículo 10, que aonde Abrão chega, a terra ali passa a ter uma fome extrema. Então Abrão, ele decide descer ao Egito, ele desce ali com todos que estavam com ele, e ali por algum momento, ali no meio dos egípcios, a sua esposa Sarai, ela chama a atenção de Faraó, e acaba que Faraó ali deseja a Sarai. Só que em determinado momento, quando todo mundo sabe que Faraó, ele tem ali o seu harém, né? E tal. Então ela estava ali, ela foi recolhida para este harém. Ainda não, Faraó não tinha feito nada, mas Deus começou a atacar ali com pragas. Começou a atacar aquele povo até que se foi entendido que tinha alguma coisa errada. E foi se detectar que naquele momento Abrão tinha pedido para que falasse que era irmã dele. Na realidade ele não é, né? Porque naquela época meia irmã por causa da parte de pai, mas não pela parte de mãe. Então foi uma meia verdade, mas isso não pode acontecer, mas aconteceu. E ali então ele restitui novamente Sarai para Abrão e ele sai novamente.
Então, quando eles saem ali do Egito, ele resolve se acampar ali com todos que estão com ele, perto de Betel e Ai. Capítulo 13, se vocês acompanharem, podem ver que ele sai e chega até aquele lugar. E naquele lugar ali, entre Betel e Ai, tanto ele como Ló, eles tinham as suas posses, os seus servos, tinha ali o seu gado, e em determinado momento os pastores, tanto de Abrão quanto de Ló, começaram a discutir, porque já eram grandes as suas posses, e eles não poderiam continuar mais juntos. Teria que ser ali uma separação. Então ele falou: olha, eu não quero brigar com você, você é meu sobrinho, eu te amo demais. Vamos fazer o seguinte: não dá mais para convivermos juntos, porque já está em demasia tanto as minhas posses como as tuas. Vamos nos separar, e eu te dou o direito de escolher para onde que você quer ir, para a direita ou para a esquerda, você escolhe. E Ló, ele olha e vê vistoso umas campinas para o lado de Sodoma e Gomorra, fala: tio, eu quero ir para lá, vou levar tudo que eu tenho para aquele lado ali. Muito bem, pode ir, e eu seguirei o meu caminho. E ali há essa separação, eles se separam por um momento, e ainda continua no versículo 13 essa separação. Acontece também algo no capítulo 14, que é o seguinte: aonde Ló estava, existia reinos, Sodoma, Gomorra, mais alguns, e um determinado grupo de reis também resolve guerrear e tomar aquela parte onde Ló estava, e eles começam a guerrear ali, e quando eles guerreiam, os reis aonde Ló estava, Sodoma e Gomorra, eles perdem. E por perder, então, os vencedores teriam direito a pegar o despojo, levar tudo ali que era dos derrotados. E nisso eles levam Ló e sua família também. Alguém escapa e conta para o seu tio Abrão. Abrão fica sabendo disso e ele reúne ali homens valorosos que vão com ele para que ele possa resgatar Ló. E ali ele consegue resgatar Ló. Ao resgatá-lo, ele retorna novamente ali para aquelas campinas de Sodoma e Gomorra. Ali ele fica. A partir disso aparece um homem diferenciado de qualquer outro, onde em Hebreus fala que ele não tinha início e nem fim, que é Melquisedeque, rei de Salém. Ali conversando com Abrão, tendo um diálogo com Abrão, ele viu que ali o Senhor foi com Abrão, abençoou ele, que ele conseguiu vencer ali os adversários, vencer aqueles reis, e ele, Abrão, ali em gratidão ao Senhor, ali ele devolve o dízimo de tudo aquilo que o Senhor permitiu que ele conquistasse. Então, como ele viu Melquisedeque ali, um sumo sacerdote, ou ali um supremo, alguém maior do que ele, então ele dá essa oferta, ele devolve esse dízimo para Melquisedeque. E ali, fazendo isso, irmãos, ele demonstra a sua gratidão com Deus. Deus já tinha ali feito várias promessas para Abraão, ao qual ali no início que a gente leu no versículo 7, fala que ele daria aquela terra à sua descendência. Saiu com 75 anos. Deus aí então neste momento, no capítulo 15, versículo 1 e 2, Deus fala com ele, capítulo 15, acompanhe comigo. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, em que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então aqui, irmãos, tantas promessas que Deus estava fazendo para Abrão. Abraão entendia e confiava em Deus, mas espera aí, ele falou: daria a minha descendência, a minha descendência iria reinar, que eu seria grande, que o povo seria grandiosíssimo sobre a face da terra, mas eu não tenho um filho, eu não tenho a herança de Deus, me falta um filho para que possa se cumprir a vontade de Deus ali. Mas Deus estava com ele, disse que a promessa seria e iria acontecer na vida dele. Deus falou, e a Bíblia diz, irmãos, que Deus ele não mente, Deus ele não se engana. O que Deus falou vai se cumprir na vida daquele de quem ele falou, seja quem for, seja onde for. Então o que acontece depois disso? Sarai estava ali e ela ouviu isso e entendeu: poxa vida, mas eu também já estou velho, aqui já se passaram mais ou menos 10 anos. A diferença de idade deles era mais ou menos de 10, então ele já passou a ter quase
que 85, 86, e Sarai estava com 75, 76 anos. Irmãos, uma mulher de 75, 76 anos, o útero já está seco, né? Vamos colocar assim, está seco, igual uma ameixa seca. Já secou, irmão, 75, 76 anos, isso, humanamente falando, é improvável, não tem como existir. Então ela, por ver desse jeito, mas eu já estou tão velha, já estou na... E o meu marido também, eu olho para ele, está velho, está difícil, não vai dar certo, não vai cumprir essa promessa, não vai ser através de mim. Então ela tem uma serva, Agar. Então ela convence Agar e convence Abrão que ela que seria a mulher que traria a descendência, que Deus deu essa promessa para ele. Enganou-se Sarai. Essa promessa iria se cumprir através da vida dela, mas infelizmente é feito isso, e Ismael nasce. Ali a expectativa é que ele seria o filho da promessa, mas não era, irmãos. Ainda não era o filho da promessa. Aí acontece que depois Deus volta novamente a Abrão conversar com ele. Abrão, não é Ismael, foi errado, vocês fez tudo errado, não é desse jeito que a coisa funciona. Eu disse que iria dar a descendência, eu não fiz a promessa, eu não fiz, então eu sou fiel para cumprir aquilo que eu falei. Vai se cumprir na sua vida, pode ter certeza. E ali, por causa desse pacto ali, uma aliança que Deus firmou com Abraão, ele faz uma aliança, e essa aliança, o povo hebreu, ela se tornou algo físico, algo visível, que era a circuncisão. Então ali todos os machos, todos os homens, eles teriam, a partir do seu 8º dia de vida, que passar por esse processo da circuncisão. E ali passou Abraão, passou também Ismael por esse processo, só que ali como um símbolo dessa aliança que foi feita, mais ou menos agora, no capítulo 18 e 19, aparecem 3 homens a Abraão. Esses 3 homens ali, 2 eram anjos e o outro é chamado anjo do Senhor, é a presença do Todo-Poderoso esteve ali com Abraão. Abraão, quando avistou aqueles 3 homens, aí já no 18 e no 19, quando ele avistou aqueles 3 homens, ele já correu, chegou para Sarai, prepare para nós uma comida, prepara que chegou visita. Chegou visita, e não é qualquer visita, esses 3 homens diferentes. Chegou e você prepare para nós, e ali eles conversando lá de fora, debaixo de uma árvore, de repente ele lança, fala, olha, daqui dessa data a 1 ano, tua esposa terá um filho. Ela escuta isso também, ela dá uma risada, se pergunta por quê, mas ele falou, daqui a 1 ano nós iremos estar aqui, voltaremos e você terá um filho. Ali se foi mais uma vez reforçada esta promessa, que Abrão e Sarai teriam filhos, e ali também acontece que é trocado o nome tanto de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, que seria pai de uma grande nação. Passado esse tempo que isso acontece, no 21 já narra o nascimento da promessa de Deus para Abraão. Irmãos, pode-se passar o tempo que for, pode-se passar, não, mas agora já não é época mais. Independente disso, irmãos, Deus faz o impossível acontecer para que as promessas dele possam se cumprir na vida daquele a quem ele prometeu ela. Pode ser o milagre que for, pode ser o impossível que seja, que tem que acontecer, vai acontecer, irmãos. Abraão ali, ele já estava com 100 anos, então Sara já estava com 90. Agora já estava mais seca ainda. Irmãos, mas Deus, ele faz a existência aquilo que não existe, ele faz surgir aquilo que nunca houve, e ele faz novamente o útero de Sara se tornar como uma moça de 20 anos ali, um útero fértil. É claro que tem que acontecer isso. A medicina não ia sair do nada essa criança, o útero voltou a estar ali pronto a receber uma vida. E aí nasce o filho da promessa, Isaac, de muito tempo se esperado, irmãos. Que alegria, que maravilha foi quando Isaac chega. É a promessa de Deus para a minha vida. Agora eu sei que eu tenho descendência. É o filho da promessa. E Abraão ali e tanto Sara amaram demais aquela criança, porque ele é o filho da promessa que Deus tinha prometido há tanto tempo. Passou-se alguns anos, e aí acontece outro fato também, que
no 22, Deus pede que Abraão pegue Isaque e leve ao monte e ali ofereça a ele sacrifício. Chega ali na confiança que Deus faria ali um milagre, mas que ele ia retornar com seu filho. Ele subiu confiante nisso, subiu que ia voltar com o filho. E ali, irmãos, ele não desobedeceu a Deus, chegou lá em cima. Depois os irmãos leem na Bíblia, tá, irmãos? Vamos Jesus, vamos acompanhar depois em casa, que é maravilhoso essa parte. Chega lá em cima, ele pronto a fazer o que Deus pedia a ele. Ele estava ali para executar o pedido de Deus. Deus vai e provê um carneiro ali para ficar no lugar de Isaque. E o que ele tinha dito antes aos moços que acompanharam: nós vamos lá sacrificar, mas vamos voltar. Ele disse que vamos voltar. Então ele e Isaque desceria, e os dois desceram. Então aí já se passa algum tempo, irmãos, já se passa alguns anos, e Sara morre, falece, fica Abraão e seu filho Isaque. Mais ou menos cerca de 140 anos estava Abraão, e mais ou menos 40 anos estava Isaque. Nos dias de hoje é muito difícil a gente perceber que há muitas mães e pais que têm filhos solteiros já aos 40 anos. Não é, irmãos? A gente vê isso de vez em quando, não vê? Homens ou até mulheres, 40 anos ainda estão solteiros. Isaque não foi diferente. Com 40 anos o homem estava solteiro. E agora? Como é que faz? Abraão já estava velho, tinha que dar descendência. O negócio tinha que caminhar, tinha que, a promessa de Deus ela tinha que acontecer. Mas como que vai acontecer se o homem está solteiro? Como vai acontecer, irmãos? E Abraão já velho. Aí onde entra uma questão agora interessante. Naquele momento ali, irmãos, ele chama o seu servo, o servo mais antigo da sua casa, Eliezer, faz favor, coloca a tua mão na minha coxa e me prometa o seguinte: que o meu filho Isaque não irá tomar por esposa nenhuma dessas mulheres aqui de Canaã. Porque aquela era a terra prometida. Deus já tinha falado um tempo atrás, se vocês lerem depois, que fala que só iriam tomar posse daquele lugar depois de 400 anos, que ia haver a questão da escravidão. Deus já falava isso com Abraão, mas era aquele lugar ali. Só que ainda tinha outros povos ali, povos pagãos, povos ali que adoravam a qualquer coisa, que tinham uma vida totalmente diferente daquela que Deus tinha para Abraão e, consequentemente, também para o seu filho Isaque. Aí é onde entra essa situação que nós vamos chegar hoje, que nós temos que ser participantes das bênçãos, das promessas de Deus. E existem duas formas, e aqui quem gosta de filme vai entender o que eu estou falando aqui. Ninguém aqui é cineasta nem nada, mas já viu um filme na vida. O filme, irmãos, ele existe igual aconteceu o Oscar. Não aconteceu esses dias lá nos Estados Unidos? Existe aquele que é o protagonista dos filmes. Existe aquele que é o coadjuvante. Existe uma outra situação que são os espectadores. Espectador, irmão, aquele que não participa, ele apenas acompanha, ele apenas vê as coisas acontecerem. Quando eu ponho um filme lá em casa, várias vezes já vi Gladiador, um monte de vezes, né? Gladiador que eu mais vejo, umas 10 vezes repetido, não sei por que eu gosto daquele filme. Filme de época, né? Mas, ali, irmãos, existe aquele que é o protagonista. Ou seja, aquele que é o principal, aquele que faz toda a diferença na história, na cena, naquilo. E quando eu digo história, é história verídica, história verdadeira. E se a gente fosse colocar aqui nessas narrativas que fizemos, os protagonistas aqui seriam Abraão, Sara, Isaque. E o coadjuvante aqui seria Eliezer. Por que coadjuvante? Mas eu quero dizer uma coisa: nós temos que ser participantes das bênçãos de Deus. Amém? A promessa de Deus era para Abraão, era para Isaque, e depois ia passar para Jacó e para a descendência e para Israel. Mas todos aqueles irmãos que estão à volta, se eles se comprometessem, se eles estivessem ali a favor daquela promessa de Deus, elas também iam se derramar sobre a vida deles. Muitas vezes, irmãos, independente, tem uma promessa para a igreja, independente de quem estiver lá, se seja eu, se seja você, a promessa vai se cumprir
para aquela igreja. Amém. Quem é o membro lá, não sei. Quem será o membro na época que essa promessa vai se cumprir, não sei, mas vai se cumprir. Ah, eu não quero participar disso não, é trabalho demais. A igreja tem que crescer, a igreja tem que expandir e tal. Não quero mexer com isso não. Pode ter certeza, vai vir outro, vai vir alguém. Talvez ele não seja o principal, mas ele vai ser o coadjuvante, mas vai fazer toda a diferença. Ele vai somar, ele vai multiplicar ali com o pastor, com os obreiros, com os irmãos, com os levitas. Ele vai somar. E pode ter certeza, no tempo que a promessa ela foi determinada por Deus, na eternidade, ela vai se cumprir na vida daquela igreja. Vai se cumprir na vida daquela família. Tem pessoas que estão deixando, e aqui Eliezer ele chega, servo de Abraão há muito tempo. Ele que era para ser, talvez se Abraão não tivesse descendente, o que tomaria posse de tudo de Abraão. Ele podia ter desanimado, falou, poxa vida, se Abraão não tem filho, era eu que tomava tudo. Era eu. Pai, para que eu vou ajudar? Se eu não ajudar, eu ganho. Não é assim? Vamos pensar. Se ele não ajudasse, ele ganharia com isso. Só que não, irmãos, ele era um servo fiel. E como servo fiel, ele ali amava o seu Senhor. E mais ainda o Senhor do seu Senhor. Ou seja, ele amava a Deus. E Deus tinha uma promessa para se cumprir. E ele faria agora o papel do protagonista. Ele deixaria de ser um coadjuvante, sabe por quê? Porque Abraão não queria uma mulher qualquer para o seu filho. Tem pessoas que estão querendo qualquer coisa para a sua vida espiritual, de qualquer jeito dá, de qualquer jeito serve, mas aqui fala que não era qualquer mulher que tinha que servir para Isaac, tinha que ser uma mulher especial, uma mulher diferente. Provérbios 31, 10, 11, 12 diz que mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor é sede, é de rubis, de pedras preciosas. O coração do seu marido, nela confia por completo e não necessita de despojo. E ela o faz o bem todos os dias, faz o bem não o mal, todos os dias da sua vida. Espera aí, essa mulher que eu quero para meu filho. A mulher que vai fazer bem e não mal. É essa escola que eu quero para o meu filho, que vai fazer bem e não mal. É esse trabalho que eu quero para mim, que vai fazer bem e não mal, todos os dias da minha vida. É esse chamado que eu vou viver, porque ele vai fazer bem e não mal para a minha vida. É esse Deus que eu quero servir, pois ele não faz mal, só bem, todos os dias da minha vida, só faz o bem. Tem gente trocando, tem gente escolhendo de qualquer jeito. Não, Abraão queria o melhor. Quem que é o melhor aqui? Amém. Agora para quem é pai, né? Quem que é o melhor para os seus filhos? Amém. O irmão aqui está encaminhado, né? O irmão já casou as duas filhas, só vitória, né? O irmão aqui tem uma luta para frente, em nome de Jesus, mas vai vencer. Amém? O irmão, o pastor não tem porque é só rapaz, né? Mas Deus vai dando vitória. Irmão, sabe por quê? Porque eu acredito que, principalmente o pai, né? O pai ele quer o melhor para sua filha. Porque se eu olhar um cara barbudo, chegar na sua casa, não sei, né? Às vezes ele faz a barba, né? Mas ele chegar e querer a sua filha ali, você olha para mim, eu vou entregar minha filha para esse homem. É ele mesmo? Vai ter que ser experimentado primeiro. Irmãos, Eliezer ali, ele escuta Abraão. E ele sai para a jornada. Irmãos, eu não sei se é essa distância toda, mas eles calculam, alguns estudiosos na Bíblia de estudo que eu li, que era mais ou menos que ele tinha que voltar lá onde tinha os parentes, certo? Ele queria pegar lá da família dele, longe. Era mais ou menos uma distância de 800 quilômetros. Imagina o que é isso. Eliezer pega alguns outros servos e 10 camelos. Eu não sei quanto que dá para andar por dia um camelo desse. Mas eles chegaram lá. Só que Eliezer, irmãos, ele estava tão assim, eu quero ser participante das promessas de Deus. Eu não sou o principal, mas eu vou fazer o diferencial aqui, porque foi me dado uma tarefa e eu vou cumprir ela. Abraão disse que se a mulher não quisesse vir com ele, ele estava isento da promessa ou de cumprir-se a promessa, porque dependeria dela. Mas ele chegando lá, irmãos, quando ele chegou perto da cidade ali, onde tinha a parentela de Abraão,
ele chega perto de um poço, e esse poço é onde as mulheres iam à tarde para recolher a água, para pegar a água. E ele falou: Deus, Tu és o Senhor do meu Senhor. E eu não vim aqui, nas minhas palavras, porque tem aqui a fala dele, eu não vim aqui à toa. Eu vim aqui porque há uma obra muito grande, e eu vim para que ela aconteça, e eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Eliezer pedindo a Deus, orando a Deus: eu preciso que o Senhor confirme a mulher que será como esposa de Isaac. Elas vão sair aqui para pegar água, e eu faço o seguinte, Senhor: aquela que eu pedir água para beber, e ela me der a água, e ainda falar que vai dar de beber para os meus 10 camelos, eu vou saber que essa é a mulher de Isaac, essa é a prometida para Isaac. Que maravilha, irmãos. Pensa nisso. E ali, ele, lá já chega as mulheres, e uma busca, outra busca, e de repente uma chama a atenção de Eliezer. Uma ali foi diferenciada das demais, e ele chega: me dá água de beber. E ela: ó Senhor, está aqui, tirou com o cântaro dela lá, deu de beber. Olha, Senhor, não darei só para ti, irei tirar água para os camelos. Outra coisa também, irmãos, você pode acreditar se quiser, porque isso é teologia. Se você estudar aí, vocês vão dar essas bases. Diz que o camelo bebe cerca de 25 galões. Eu não sei que tamanho desse galão, que eu tinha que ter pesquisado mais. Mas 3,5 litros. Eles bebem mais ou menos 25 galões. Um camelo. Ela deu água para os 10. E Eliezer olhando ela fazer isso. Será que hoje a gente vai achar essa mulher? Será que hoje vamos achar essa mulher que vai tirar água para 10 camelos? Não vai. Mas a gente vai achar mulheres comprometidas com o Senhor teu Deus, com aquele que é o poderoso na vida delas. E ali, irmãos, Eliezer, ele vendo isso, ele falou: é você. O que sou eu? Olha, o caso é o seguinte: eu tenho um Senhor, esse Senhor, ele serve ao único Deus verdadeiro e todo-poderoso, e fez uma promessa para ele. E qual que é essa promessa? Que a descendência dele seria grandiosa sobre essa terra. Pô, é bom demais, velho. Bom. Mas só que tem um caso: ele tem um filho, e esse filho está solteiro. O homem está com 40 anos. Sabe por quê? Porque ele está esperando a prometida. E se tudo der certo, é você. Aí ela: não, então onde você mora? Eu moro ali, então vou lá conhecer sua família. Betuel, o pai, Labão, o irmão, tal. Chegou Labão, irmãos, a história dele também é muito interessante. Porque ele já vê aquele servo chegando, ele chegou com tudo. Não foi qualquer servo, ele chegou com ouro, com joias, chegou com tudo ali. E Labão chegou: não, chega, vou arrumar tudo aqui, deixa eu lavar vossos pés, deixa que eu mesmo faço isso. Porque já começou a ter algum interesse. Mas ali ele explicou qual que era o objetivo dele ali. Ele explicou que o objetivo era esse: que eu precisava que aqui o Senhor me mostrasse que eu seria a esposa de Isaac, que é o parente de vocês também. Não, nós sabemos, amém. E ela, a Rebeca, ela aceita isso. Só que ainda faltava algo, e Eliezer, ele queria ir embora. Eliezer queria ir embora, só que tinha um probleminha, porque Labão queria que eles ficassem, mas a mãe dele: não, fica mais uns 10 dias. Eu tenho um compromisso, eu tenho que retornar. Então nós vamos chamar a Rebeca, agora você vai tomar a decisão. Você quer 24, tá? Se vocês estão acompanhando aí da ali, no 24, você quer ou não ir com este homem? Pai, família, eu quero. E ali, irmãos, se foi 800 quilômetros para ir, foi 800 quilômetros para ir. O que é a fé dessa mulher? Nunca viu esse homem tinha 40 anos. Nos dias de hoje, para a nossa sociedade, um homem ou uma mulher que chega numa idade dessa já ficou para tio, tia e mais alguma coisa, mas não está tendo muita solução. Mas para Isaac tinha. Não sei para Rebeca, que não se fala a idade dela, mas tinha. Ela era formosa, ela era bonita. E ali ele pelas campinas ali andando, e Eliezer voltando, de repente ele vê uma das passagens mais românticas, alguns dizem isso,
é esse encontro entre Isaac e Rebeca. E ali chega, irmãos, um determinado momento que ele vê que Eliezer está voltando, e ele desce. E ele conversa com Eliezer, e também Rebeca vê ele, e pergunta: quem que é aquele? Aquele é o prometido do Senhor. Aquele é. E nessa história, irmãos, aí já vai para frente, aonde a gente tem aquele versículo no capítulo 26 de Isaac. Mas o que nós queremos entender aqui, o que Deus quer mostrar, irmãos, é que muitas vezes nós não seremos os protagonistas de algo que Deus quer fazer. Seremos os coadjuvantes. Coadjuvante é aquele que quase não aparece, é aquele que quase não se é visto. Agora eu te pergunto, irmãos, será que nós estamos preparados para isso? Eliezer, ele não recebeu assim status, ele não foi tão mencionado na Bíblia como Abraão. Muitos não foram tão mencionados. Muito se fala de Paulo, mas se esquece de falar de Barnabé. Que Barnabé fez toda a diferença no ministério de Paulo. Tem se esquecido muito disso, aqueles que estavam ali lado a lado. Agora eu pergunto, irmãos, nós estamos num trabalho diferenciado, é onde temos também uma oferta de sacrifício, onde muitos podem falar: não, mas eu não sou o protagonista, eu não sou o principal, minha oferta ela não é isso, minha oferta não é aquilo. Irmãos, todos nós aqui, eu e você, independente de qual seja a minha ou a sua situação, ou o que esteja passando, nós vamos fazer a diferença a partir de Deus agindo na nossa vida. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu não posso, não sei. Irmãos, Deus vai trabalhar o sobrenatural dentro de você, na sua vida. Muitas pessoas querem as promessas de Deus, mas não querem fazer o desafio acontecer, não querem que as coisas aconteçam. Eliezer, eu tenho um desafio para você: busque uma mulher para o meu filho. Aonde que eu tenho que ir? 800 quilômetros de distância. Quem quer ser abençoado por Deus? Não, eu quero. Então faça a sua oferta de sacrifício, faça ali, coloque diante do Senhor. Muitas pessoas querem que Deus abençoe, mas não querem dar uma prova para Deus que querem realmente que Deus os abençoe. É muito fácil eu falar: eu quero passar no vestibular, mas não estudo. Se não estudar, irmãos, não tem jeito. E eu digo nesta noite, irmãos, que nós possamos ser participantes das promessas de Deus. Deus tem uma promessa para o Eduardo. Eu quero poder ser participante dela. Eu quero poder estar lá quando acontecer. Deus tem uma promessa para o Roger. Deus tem uma promessa para a Renata. Eu quero estar lá quando acontecer. Vai acontecer na vida deles. Eu não vou ser o principal, mas eu estarei lá, podendo glorificar a Deus e dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Eu vejo a mão do Senhor agindo na vida do meu irmão. Eu vejo o Senhor agindo na vida da minha irmã. Amém. O homem que vinha de bicicleta, ele já está chegando agora de caminhão. O homem que vinha de bicicleta ou de corcel, o homem vem de van. A mulher que não tinha filhos, hoje ela tem uma família grande. Glória a Deus. Aleluia. É um milagre. Oh, maravilha. Aquele que não andava vai passar a andar, aquele que não enxerga vai passar a enxergar, aquele que não, aleluia, aquele que não escuta passará a escutar. Aleluia. Coloque sobre teus pés neste momento, feche os teus olhos. Irmãos, Deus, Ele tem uma obra grandiosa para acontecer, só que Ele vai usar você. Mas se nós não nos dispusermos, nada vai acontecer. Eliezer ali, ele não tinha nenhuma recompensa visível, mas ele tinha ali que queria: não, eu quero ser participante dessa promessa, é uma promessa para o meu Senhor, e eu não deixarei que ela não se cumpra, porque eu não quero ir. Irmãos, confia a tua vida no Senhor. O mundo lá está oferecendo um monte de coisa, mas eu vou te dizer: salvação, milagre, cura, poder, libertação você vai encontrar só em Jesus Cristo. Não existe outro ou outra, não existe uma imagem, não existe, irmãos. É a verdade, está na Bíblia. Confere lá, se você está achando que é mentira. A minha vida foi transformada porque eu encontrei com o homem das mãos curadas, Jesus Cristo de Nazaré.
quer ter a vida sua transformada, a minha família ela vai devagarinho. A minha casa servirá ao Senhor. Vai demorar um tempo, não tem problema. Eu irei permanecer fiel. Quer um milagre? Vai acontecer, mas permaneça fiel. Confie em Deus. Deus vai te honrar. Feche os teus olhos por um instante, em nome de Jesus. Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Antes que eu faça uma oração aqui, eu te faço não a minha pergunta, mas a pergunta do Espírito Santo nesta noite. Se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, Ele é o Senhor, Ele é todo poderoso, Criador de todas as coisas, e só Ele tem o poder, só Ele é a chave para poder te levar ao céu, para poder te levar de volta para Deus. Por que nós fazemos esta pergunta aqui? Porque, irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. E se eu morrer ou você morrer? Só existe dois lugares para ir: o céu e o inferno. Aonde nós iremos? Não é por obras, eu quero deixar bem claro, a palavra diz em Efésios. Não é por obras, mas é pela graça de Deus. Existe alguém aqui que sente, é a hora, é o momento, eu tenho que aceitar Jesus na minha vida, ou senão eu vou perder as promessas de Deus. Não perca alguém que gostaria de se entregar a Cristo nesta noite. Aleluia. Para que a sua vida seja transformada por completo, para que o poder de Deus possa agir e purificar e transformar, fazer tudo diferente, tudo novo. Há alguém aqui nesta noite? Levante a tua mão se houver. Aleluia. Não tenha vergonha. Não deixe a vergonha te tirar da presença e da bênção de Deus. As oportunidades, elas são passageiras. O dia de hoje nunca mais vai voltar. Terá um outro ano que vem, mas será diferente, será 2015. E esse jamais voltará. Aleluia. O convite foi feito. Feche os teus olhos agora. Pai, nós entendemos, Senhor, que a tua obra ela é maravilhosa e ela irá acontecer na minha, na vida de todos aqueles, ó Deus, que se colocarem, meu Pai, na obediência da tua verdade.